Boa noite, senhores moradores, senhora secretária de Infraestrutura, engenheira Lucilene, senhor vereador Edgar Sazak, que se faz presente. Hoje, a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo da Câmara Municipal de Jacareí, para quem não sabe, a Câmara, além dos 13 vereadores, ela se organiza em comissões que nós chamamos de comissões temáticas, que são comissões que cuidam de assuntos específicos, de saúde, educação. A nossa comissão, a qual eu presido, é a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. E a função dessa comissão é acompanhar todos os assuntos relacionados a obras, serviços públicos e urbanismo municipais e fiscalizar a execução dessas ações públicas. Essa comissão é composta por mim como presidente, tendo como relator o vereador José Francisco, que eu justifico a ausência dele por motivo de saúde, ele vai estar fazendo uma operação no olho, e o vereador Itamar Alves, ele foi convidado, mas até agora ele não compareceu e não justificou a sua ausência, a gente não sabe qual é o motivo. Como o vereador Edgar estava aqui presente, a gente convidou ele para compor a mesa, e qual que é a pauta do dia de hoje? Né? Alguns moradores aqui estão presentes. Nós, na ação de fiscalizar em loco o andamento de algumas obras, até serviços de manutenção, estivemos na Avenida Diogo de Fontes e, em contato com a comunidade, com a população, nós já havíamos sido questionados através do Facebook por outros moradores, até o Felipe, achei que ele ia estar aqui, sobre a questão da obra de pavimentação ou a obra de revitalização, de reestruturação da Avenida Diogo de Fontes. Então, a gente tem a foto aí para ilustrar essa avenida. E pode passar o slide, por favor? Essa dúvida, só passar para baixo a seta. Essa dúvida surgiu por conta da aprovação da nossa lei que autoriza autorizou, né, em 2013, em 30 de agosto foi publicada ela, o poder público contratar um financiamento com a Caixa Econômica Federal para, na verdade, custear 3 obras, né? Uma na Avenida Imigrantes, no Parque Meia Lua, a Avenida Diogo de Fontes, lá na Nova Jacareí, no valor de R$ 4.348.977,91, e a outra na Avenida José Teodoro. E o que aconteceu? Qual foi o questionamento que nós recebemos? Da Avenida José Teodoro já começou essa obra, né, e as duas foram aprovadas ao mesmo tempo, porque a Diogo de Fontes não tinha se iniciado. Nós, como Poder Legislativo, não participamos da execução da obra. Então, achamos por bem, na reunião, da última reunião nossa da comissão, convidar a secretária de Infraestrutura, a Secretaria de Infraestrutura é a secretaria que está cuidando da execução dessa obra, para nos explicar. Então, apenas como introdução, a pauta da reunião de hoje é discutirmos a obra da Avenida Diogo de Fontes. Eu sei que existem muitas outras demandas na cidade relacionadas à Secretaria de Infraestrutura, mas para que a reunião seja produtiva, que nós possamos sair com um encaminhamento específico, com esclarecimento de todas as dúvidas, eu peço a gentileza para que a gente foque as perguntas com relação a esse sentido. Como vai ser a dinâmica da reunião? Porque tem que ter uma certa formalidade para que ela funcione. Então, eu estou fazendo essa introdução, explicando, né, qual foi o que aconteceu. Logo após, a gente passa para a secretária, para ela poder fazer a explanação dela, e em seguida nós abrimos para perguntas e respostas. O Ícaro vai passar aqui com o microfone, vocês fazem a pergunta para o microfone, eu peço a gentileza que vocês se identifiquem, para que a gente possa, então, sair todos aqui sem dúvida nenhuma e possam entender, e depois que vocês possam compartilhar com os seus vizinhos como vai ser o andamento disso. Eu vou adiantar um tema, Lucilene, só para tornar mais prática aqui a nossa conversa, que foi
um desconforto da população lá quando nós estávamos visitando. Pode passar a próxima foto? Que é o seguinte, eu acho que essa foto ela ajuda bem a ver a situação. A Avenida Diogo de Fontes, ela é cortada por um córrego. Porém, a cada chuva, como existe um desnível, não é tão claro aqui, mas o lado esquerdo, para quem está vendo, é mais alto do que o lado direito. E a cada chuva, com a força da água, existe o barranco do lado esquerdo, ele vai sendo comido. E hoje a avenida, de um lado tem 7 metros, do outro já tem 4 metros. 3 metros já foi embora. Né? Em uma dá para passar 2 carros, outra já não dá para passar 2 carros. Tem que parar para o outro passar. E qual foi a dúvida que eu achei bastante pertinente da população com relação à obra? Falou, se só pavimentar, né, colocar o asfalto, vai ficar bonito, é óbvio, a parte que não tem asfalto vai ficar melhor do que a parte que não tem asfalto. Chegou o Felipe. E aí, Felipe, boa noite. Se só pavimentar, mas não consertar, não fizer um muro de arrimo, não tiver alguma intervenção dentro do córrego, a possibilidade, de repente, até da água, com o tempo, levar esse asfalto novo é muito grande, o que geraria um desperdício do dinheiro público. Né? E daí nós, enquanto fiscalizadores da aplicação do dinheiro público, temos que vigiar isso. Pode passar a próxima foto, por favor? Então, aí, a luz não está ajudando muito, mas até agradecer o Felipe, foi as fotos que ele colocou no Facebook, a gente aproveitou elas com a autorização dele. Passa a próxima. Aí só falta a última chuva, mostrando o quanto o córrego sobe. Né? Até ontem cortaram o mato, ficou bom, só que, tá vendo aqui como já foi bastante comido o barranco da rua de cima. Acho que a gente tem mais uma. Aí a força da água, né, que vem lá dos bairros de cima, pode passar a próxima foto. Aí também não está muito nítido, mas mostra um pouco que está bem alta. E daí fica essas medidas necessárias, manutenção do córrego, um sistema de contenção de erosão e, obviamente, é o que todo mundo espera também, o asfalto da rua, principalmente dos trechos que não tem pavimentação ainda, que ainda está na poeira e no barro. Então, para iniciar a nossa discussão, esses foram os pontos que, em loco, nós apuramos. Existia também a questão do entupimento de uma galeria que vinha na viela, que corta, mas ela já foi limpa, a gente ficou sabendo que nós havíamos oficiado a prefeitura no dia depois que fizemos a visita, e essa galeria que já estava toda assoreada de terra, de areia, já foi limpa, o que diminui aí um pouco o problema, porque ela transbordava e daí era perigoso até para andar, na força d'água, uma criança leva embora. Então, isso já foi resolvido. Né? Então, agora é focar nessa questão da obra, que tem o dinheiro aí liberado, né, já autorizado, já foi feito esse empréstimo, está na Caixa Econômica Federal, e resta nós sabermos em que pé que está. Então, feita essa introdução, caso eu tenha esquecido algum ponto, eu peço a gentileza que vocês coloquem ele na hora das perguntas e respostas, e eu queria então passar a palavra para a engenheira Lucilene. Ela é secretária de infraestrutura, é servidora concursada, né, da prefeitura, não é? Eu sempre achei que você fosse, mas já é uma servidora há bastante tempo na prefeitura, era presidente do SAI, então tem bastante experiência enquanto engenheira, e agradeço sua presença aqui, viu, Lucilene, que se dispôs a vir aí prontamente e esclarecer a vocês todas as dúvidas. Então, com a palavra, a nossa secretária de infraestrutura. Ok. Boa noite a todos, né? Como ele já falou, eu sou a Lucilene, eu estou há 3 meses na Secretaria de Infraestrutura, anteriormente eu estava no SAI, então, há 2 projetos para aquela rua. Na realidade, esse convênio que foi assinado no valor de 4 milhões e pouco, representa a parte de drenagem, a canalização e a pavimentação lá da Diogo Fontes. Então, o que acontece? Esse convênio é um financiamento, né? Não é fundo perdido, é um financiamento. Então, e é para pavimentação. Então, a questão da canalização e da drenagem, ela não poderia ultrapassar 40% do valor do investimento. E devido ao projeto da canalização do córrego, que hoje ele não tem revestimento, não tem nada, por isso que causa essa erosão, e no projeto que a infraestrutura executou,
ela é feita com aduelas de concreto, né? Então, quem conhece o córrego do Turi, da mesma forma. Então, vão ser colocadas aduelas, que serve como um arrimo, né? E aí não vai ter mais essa vegetação ao lado, somente no talude, então não teria mais esse tipo de erosão. Só que essa canalização desse córrego, e até pelo volume de água que ele, né, recebe, ela está ficando acima do valor da pavimentação. Só a canalização dessa rua, ela fica em 5 milhões. Quanto à pavimentação e a microdrenagem, que seria a galeria somente da rua, ela está em torno de 4 milhões e 300. Não adiantaria a gente somente pavimentar sem arrumar o córrego, sem canalizar esse córrego, porque ia ter erosão, nós perderíamos todo o serviço. Esse é um problema. Agora, o outro também é que o SAI também foi contemplado com recursos do governo federal para tratar o esgoto dessa outra margem do Rio, do Paraíba, né? Então, nessa rua, o SAI ainda vai passar uma linha de adutora de água e uma linha de coletor de esgoto, para tirar todo o esgoto desse canal, desse córrego, né, que é o córrego do Tanquinho. Então, a gente está concluindo a retirada do esgoto do córrego do Turi, e agora, com nesse novo projeto, a gente vai retirar do córrego do Tanquinho. Então, não tem como a gente executar também a pavimentação antes da execução dessa obra. Por quê? A linha de adutora, que é uma linha de água, né? Elas são dimensões grandes também do esgoto, porque ele vai trazer o esgoto desde o Pedra-Mar, do Imperial, porque tudo lança nesse canal. Então, a gente tem que retirar todo esse esgoto para poder tratar. Então, antes de executar essa obra, não há possibilidade de pavimentar, porque é pavimentar e aí depois ter que rasgar toda a via para poder fazer a obra. Então, teria que casar essas duas obras, porque são convênios diferentes. Um é do SAI, que é a parte de saneamento integrado, que vai tratar o esgoto e a adutora de água. E o outro é esse financiamento que a prefeitura firmou, esse contrato, que seria para pavimentação. Mas não dá para fazer também só a pavimentação, teria que executar a canalização. Então, está nesses dois fatores. A licitação do SAI já está no jurídico para poder fazer o edital, então eu acho que no próximo mês já deve sair a licitação da obra, e a gente precisa executar primeiro essa linha de coletor de esgoto e a linha da adutora de água, que vai levar, eu acho que para no Veraneio já ou Irajá, eu não sei bem ao certo, mas para depois a gente executar a drenagem e a pavimentação. Não dá para a gente colocar essa rede de adutora e do esgoto na calçada, até porque tem profundidades altas, né? Então, numa manutenção, uma calçada normalmente é 1,5 m, 2 metros, ia prejudicar as casas. Então, essa linha de adutora e essa linha de coletor, né, dessa rede de esgoto, ela tem que ficar no eixo da rua. Então, essas ruas, ela vai ter que ter tanto o coletor de esgoto, tem rede de esgoto que também recebe o esgoto da casa de vocês, e a linha de adutora de água, mais a drenagem. Então, vai ter que ser um trabalho, uma obra casada. Não tem como a infra trabalhar separado, né, antes do SAI executar esse serviço. Então, como é que está o processo de vocês? A prefeitura precisa aguardar o início da obra do SAI, a gente vê o cronograma para poder adequar, e o processo de vocês ainda não foi na licitação, porque a gente tem que adequar esse valor para o Ministério aprovar também. Porque, assim, como eu disse, a canalização ela não pode ficar 40%, o máximo que eles admitem é 40% do investimento em drenagem, porque o programa que a gente conseguiu, a pavimentação, é só para pavimentação. Então, ele não tem específico somente para drenagem. Então, como o valor está acima do valor da pavimentação, a gente vai ter que fazer algumas adequações do projeto para poder adequar os valores, o Ministério aprovar, para depois a gente iniciar a licitação. Então, a gente acha que, com o tempo da licitação do SAI, a gente consegue adequar esse projeto, pegar essa aprovação do Ministério para poder iniciar a licitação da obra da Diogo Fontes. A gente também teve um problema na Avenida dos Migrantes, porque o morador estava questionando, mas vocês já começaram.
Na Avenida do Migrantes também teve um problema, porque tem uma canalização, só que o valor lá ela ficou inferior à pavimentação. Mas, ainda assim, por ser macro-drenagem, é porque, como é uma canalização de córrego, eles entendem como macro-drenagem, uma drenagem maior. Não é somente aquela galeria que se passa na avenida, na rua, no meio da rua. Então, não é esse tipo de convênio, não é para drenagem. Então, a gente também demorou para iniciar essa obra, aguardando essa autorização do Ministério das Cidades, para poder a gente dar a ordem de serviço. Tá? Na rua José Teodoro, que você também comentou, né? Ah, mas lá já iniciou, mas também o SAI, ali já tem o tratamento, né? Ali já foi feito todo o coletor, que é a questão do TURI. O Parque Meia Lua já tem um tratamento de esgoto, então não tem esse serviço do SAI. Então, até a Caixa, porque esses dois convênios passam pela Caixa, e nem a Caixa autorizaria a gente executar a pavimentação sem antes executar a obra do coletor de esgoto e a adutora que vai levar, porque senão é dinheiro jogado fora, é 2 vezes, né, você executar o mesmo serviço. Bom, queria passar a palavra para o Edgar, para ele também fazer suas considerações. Boa noite a todos. Boa noite, Lucilene, Edinho. Em relação a Diogo Fontes, realmente, talvez nós, vereadores, recebemos muitas reclamações justamente pelo atraso do início. E vendo a Lucilene falar aqui agora, a gente vê que realmente há necessidade de se fazer a drenagem primeiro. Porque isso, eu sempre falo também, aqui na Câmara, a Prefeitura sempre tem a iniciativa, muitas vezes, de fazer a pavimentação e depois vai lá para quebrar o asfalto para colocar a infraestrutura, esgoto e água. Nós vemos aqui muitos bairros aqui de Jacareí em que isso ocorre. Então, você vê que realmente não há planejamento. Mas aqui, pelo menos, a Lucilene está mostrando que realmente há necessidade de se fazer no caso, a canalização, no caso, para depois fazer a pavimentação, para não perder esse serviço. Eu acho coerente isso. É lógico que todo mundo espera o asfalto, né? Quem não quer o asfalto perto da sua casa, na sua rua? Tá certo? Mas eu vejo que primeiro realmente precisa fazer aquela contenção para que realmente não avance aquela erosão que está ocorrendo ali. O Edinho mostrou, um lado está com 7 metros, o outro está com 4. E isso pode diminuir mais ainda, porque a gente vê que um lado está mais alto que o outro. Tá certo? E a gente sabe que a água corre para o lado mais baixo. Tá? Então, a gente gostaria de estar falando para a Lucilene que realmente, né, tentar pedir para o SAI acelerar o mais rápido possível esse serviço, tá certo? Na parte de esgoto e, posteriormente, lógico, vocês começarem a obra ali na Diogo Fontes, no caso, né? Bom, seguindo então a ordem, queria pedir para o Ícaro, ou para alguém que possa passar o microfone, para os moradores que queiram fazer perguntas, suas considerações. Fiquem à vontade, gente. Essa é a oportunidade de vocês colocarem tudo que vocês gostariam, e esse é o momento de direito de vocês, enquanto cidadãos, com relação à região onde vocês moram. Então, só pedir para ele, quem quiser, pode fazer. Só peço para se identificar o nome e fazer a pergunta. Boa noite a todos presentes aqui. Eu sou morador da Avenida Diogo Fontes, mais ou menos 5 anos e meio. E quando surgiu essa oportunidade de a gente se manifestar em prol da melhorias ali daquela avenida, nós estávamos sozinhos, remando no mesmo barco. A minha indignação, em primeiro lugar, é que a culpa de muitas coisas, principalmente do esgoto que vem lá do
Jardim Pedramar e do Parque Imperial, é que nós não temos culpa da prefeitura não fazer primeiro um planejamento para depois construir um bairro. Então já é erro de engenharia isso aí para mim. Segundo, quando nós estávamos no barco lutando sozinho, batalhando, de repente apareceu, com todo o respeito aos moradores do Parque Meia Lua, e também lá daquela avenida que desce ali o cemitério do Parque Santo Antônio, nós que somos moradores da Avenida Diogo Fontes, nós não estávamos orientados que estavam junto nessa briga, a Avenida do Parque Meia Lua e de lá. Aí depois que foi liberado a verba, aí aconteceu, liberou as verbas para essas 3 avenidas. Então nós estávamos lutando lá por um objetivo, para que acontecesse essas obras, para que evitasse futuros problemas. Aí o que acontece? De repente surgiu também essa Avenida do Parque Meia Lua e essa que desce lá ao Parque Santo Antônio ali, próximo ao Maria Amélia. Outra coisa, quando que vai liberar esse projeto? Porque já faz 3 anos que nós estamos esperando a obra começar. Muitos que estão envolvidos aqui no município de Jacareí, através do Poder Legislativo e do Executivo, falaram para nós que ia ser show de bola o que ia fazer lá, estava tudo certinho e tudo liberado. Agora, mais uma vez, estão trazendo nós aqui para este lugar, para não dar para nós uma resposta concreta, um retorno concreto, não, mas para dizer que ainda vai passar por projetos, o saneamento, todos os projetos que tem ali. Eu acho que isso é um desrespeito com a nossa vida, porque nós somos moradores, nós somos cidadãos de Jacareí, do bairro do Nova de Jacareí, da Avenida Diogo Fontes. Então eu acho que deveria, pelo menos, ter mais respeito de chamar nós para uma reunião como essa, para dizer que ainda vai para um projeto as obras que têm que ser concluídas naquele lugar. Então eu acharia que vocês que estão na frente, na responsabilidade, com todo o respeito, né, nós não somos políticos, nós somos moradores da Avenida Diogo Fontes, mas vocês que têm mais aproximação de ver a situação, porque é humilhante quando nós vê a chuva, ou quando fecha o tempo que vai chover, a gente, meu Deus, o que será que vai acontecer? Será que os moradores do lado de lá, do número par, vão passar o mesmo sofrimento que já passaram outras vezes aqui? Porque é triste. Porque na hora de perder tudo lá, a prefeitura ela não vem com a responsabilidade de assumir a responsabilidade de devolver tudo que perderam, né? E ali tem animais, bichos peçonhentos, rato. Ali, nossa, rato é demais. E outra coisa, viu, Edinho? Quando eu mudei para lá, era o meu filho e mais 4 crianças. Hoje, aquela avenida tem mais ou menos umas 30 crianças. Da ponte, né, porque essa avenida, ela tem a metade asfalto e a metade rua de terra. Da ponte para cá, a criançada brinca, mas correndo risco, por quê? Quantas bolas as crianças não perderam, porque a bola cai dentro do córrego e está arriscada a pegar uma doença, ou às vezes vai embora por causa da água. Mas do lado de lá, as mesmas crianças não têm a mesma liberdade. Por quê? Sabe lá, se sai um bicho do meio do mato, é perigoso. Então nós viemos aqui nessa noite para buscar uma solução, porque nós já cansamos de ouvir tanta gente falar. Olha, quantos vereadores já não foram lá para filmar, para tirar foto, entendeu? E outra, demorou mais ou menos 6 meses para ir lá cortar o mato. Depois de 6 meses, eu acho que aquilo dali, se realmente a prefeitura de Jacareí tivesse um respeito conosco, eu acho que de 2 em 2 meses eles iam lá, pelo menos para limpar, pelo menos para deixar um ambiente mais agradável. Se você passar lá, está tudo cortadinho, belezinha, mas depois fica abandonado. Essas as minhas palavras. Muito obrigado. Vamos fazer assim, para não ficar acumulando e fugir de assunto, vocês fazem, a mesa responde e depois passa para a próxima, tá bom? Só pedir a gentileza também de vocês direcionarem para quem vocês estão fazendo a pergunta. Como não foi direcionado, eu queria esclarecer um ponto
que eu acho que é muito importante, até para vocês entenderem essa reunião. Primeiro, vamos explicar a separação dos poderes legislativo com o executivo, né? Então, quem executa serviço, quem executa a obra, é o poder executivo, a prefeitura, onde trabalha o prefeito e os secretários municipais. O poder legislativo, que são os vereadores, hoje a Câmara Municipal, vocês estão no prédio da Câmara, não é da prefeitura. Aqui na Câmara, onde trabalham os vereadores, qual que é a função do vereador? Fiscalizar a obra que está em execução e cobrar que ela seja feita de forma que não desperdice o dinheiro público. O vereador não tem o poder de mandar nenhuma obra acontecer, nem de determinar isso, tá, gente? Então, para deixar claro isso. E daí, com relação aos vereadores que foram lá, que disseram ou não disseram, a gente não tem como se responsabilizar por isso. Cada vereador responde pelo seu mandato. Mas agora, enquanto comissão de obra, serviço público e urbanismo, que tem a obrigação de fiscalizar a obra, qual que é a ideia de hoje? Né? Exatamente esclarecer, para vocês saírem da insegurança, do diz que me diz, que da fofoca. E eu entendi muito o que você falou, que é também a questão da expectativa frustrada, né? Que até é uma pergunta que eu ia complementar, talvez, coitada, a Lucilene está aqui, assumiu há 3 meses a Secretaria de Infraestrutura, acho que o outro secretário que estava no lugar dela que deveria responder, mas ele já não está mais aqui em Jacareí, que era, será que eu não deveria ter tido mais cuidado em nem divulgar esse financiamento, se era tão complexo e ia demorar tanto para sair a obra? Né? Então, acho que, porque o que aconteceu? Gerou uma esperança, uma expectativa que agora fica frustrada, e essa frustração cria um preço emocional que a gente entende a insatisfação de vocês. Então, deixar claro para vocês, o intuito dessa reunião não foi falar para vocês, ó, vai sair ou não vai sair, por quê? Porque a gente, enquanto vereador, nem tinha essa informação. A gente está nesse momento... Do quê? Não, que ia ter a reunião. Ah, não, que anunciar da obra. Sim. Então, daí volta o que eu falei. O Diário de Jacareí, ele anuncia conforme a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, faz um release e manda para o Diário divulgar. Daí eu volto à pergunta que eu fiz. Será que foi prudente divulgar isso, sabendo que era tão complexa a obra? Eu acho que não, né? Porque gera essa decepção que vocês estão se vivendo agora, e nós também, né? Então, só para situar a situação, aqui nós estamos tão informante quanto vocês, a gente está querendo saber tanta informação quanto vocês, que enquanto vereadores, a gente acompanha a obra de perto, mas não sabe como é que vai acontecer. Quem tem essa informação é o Poder Executivo, tá? Então, agora é o momento da gente saber, e eu gostaria de passar, então... Deveria. Mas vamos só deixar a secretária explicar esse ponto para a gente continuar seguindo. Os tributos, os impostos, é exatamente para que seja bem aplicado, que vocês tenham informação de forma correta e tal. Eu concordo com a sua indignação, mas deixa eu passar para ela poder explicar um pouquinho o que foi questionado. Então, a Rua Diogo Fontes, aquela região, é um bairro antigo. Hoje, desde 2000, 2002, já não nasce, não tem mais nenhum bairro, um loteamento que é aprovado sem água, esgoto, pavimentação, sem infraestrutura. Então, quando começou essa administração, a gente tinha uma demanda muito grande. Assim como vocês estão passando, o problema de vocês hoje, já existia em outros bairros, como Jardim Paraíso, Cidade do Salvador, Santa Marina, Parque dos Príncipes, que foi aprovado o loteamento na época sem infraestrutura. E aí vem uma demanda muito grande para o município. Mas, assim, quanta coisa também já foi feita nesses bairros, né? Praticamente 95% hoje dos bairros têm pavimentação. E agora chegou a vez de vocês. O córrego ali tem esgoto, precisa ser retirado. Então, o projeto é um projeto maior, não é somente um projeto de pavimentação, é um projeto que vai retirar todo o esgoto que é lançado nesse córrego. É mais saúde pública para aquela região, para aquela população. Só que existe um orçamento, né? Todo município trabalha com orçamento. Infelizmente, não se consegue fazer
todas as obras, todas as demandas necessárias. E aí é feito por etapas. E agora, assim, está concluindo todo o lado do Ture, e a gente vai começar agora a obra dessa margem do rio. Então, hoje, já não tem mais nenhum loteamento que não tenha infraestrutura. Então, não vai ter mais esse tipo de problema. Porque a demanda era grande mesmo. Tinha um passivo de infraestrutura muito grande nesses bairros, mas estão sendo sanados. Muita coisa foi resolvida. 95% dos bairros estão pavimentados hoje. Uhum. Então, isso vai ser sanado. Já vai trazer toda aquela linha de esgoto, tirando todo o esgoto desde o início até o Paraíba, gente. Então, não vai ter mais esse tipo de problema com o término da obra. Só que são obras de volume alto. O valor dessas obras não é muito alto. Então, a prefeitura, só com orçamento próprio, não consegue investir. Então, tem que buscar financiamento, investimento no governo federal, no governo estadual, e agora conseguiu. E a gente está abrindo a licitação, tanto do SAI, está refazendo, alterando alguns trechos para poder reduzir e chegar nas normas do Ministério das Cidades, para poder abrir a licitação também da obra de pavimentação de vocês. Eu não sei se algum de vocês acompanha a TV Câmara, as sessões de Câmara e tudo mais. Então, por várias vezes, desde 2013, nós que somos vereadores da oposição, cobramos constantemente essa obra, no caso, tanto da Diogo Fontes, como também da Migrantes, a Zé Teodoro também. Tá? O que eu vejo é muita instabilidade por parte do Executivo, da Prefeitura. Por quê? Para vocês terem uma ideia, desde 2013, quando foi aprovado, passaram pela Secretaria de Infraestrutura seu Daltro, Paulo, Asma, depois Tomás e agora Lucilene. 4 nesse período. É muita troca. Como é que você vai ter uma diretriz se você troca tanto? Isso é preocupante. Tá certo? Outra coisa, eu vi também, por vereadores da base do prefeito, durante todo esse período, dizendo que 100% do esgoto de Jacareí irá ser tratado até 2016. Não acredito. Eu estive recentemente ali no Pedramar, tem uma área cercada que deveria ser o local de coleta de esgoto, cheio de mato. É só o que tem lá, está cercado e nada mais do que isso. Então, isso é preocupante. O 100% vai ocorrer? Não vai. Tá, eu sei que não é da pasta da Lucilene, mas tá, é o que eu estou vendo. Então, essa troca constante de secretários, espero que a Lucilene fique até o final para ela poder executar realmente, porque ela tem que ter tempo também para fazer isso. Agora, essas trocas constantes que ocorreram durante esse período que eu falo é 2 anos e pouco. É muita troca. Tá certo? É isso que eu... Para vocês verem que o que eu estou falando é realidade aqui, viu, gente? Infelizmente, aqui em Jacareí, nós estamos vivendo uma desigualdade social muito grande por parte da Prefeitura de Jacareí. Quando nós passamos ali para o lado do Jardim Luiza, Jardim Marcondes, você vê máquina, você vê eles dando total infraestrutura, eles estão lá trabalhando, fazendo alguma coisa. Você passa para aquele lado ali, não querendo sair, fugir do assunto, mas o que acontece? Você vê lá semáforo, isso e aquilo. Daquele lado a gente vê condomínios, predial, residencial, indústrias. Que maravilha. Quando a gente passa ali para o lado do Pitoresco, do Parque dos Príncipes, da parte de baixo, ali eles estão trabalhando, estão derrubando casas antigas para fazer uma infraestrutura ali também. E nós lá? Nenhum dedo sequer colocaram. O único dedo que eles colocam lá é pegar os funcionários públicos aí
e passar a maquininha no meio do mato, mas mais nada do que isso. Eu acho que isso é uma humilhação e uma falta de respeito com nós cidadãos moradores daquela avenida e daquela região. Ok, vamos lá? Eu acho importante a gente ter outras participações também para que a opinião de todos seja ouvida. A gente tem aqui outro morador. Só pedir mais uma vez, gente, para todo mundo poder falar, fazer a pergunta e direcionar para quem, né, e dar a oportunidade para o colega que está aí do lado também poder participar. Boa noite. Eu sou morador da Diogo Fontes, do lado de 4 metros. De 4. Eu acredito que as perguntas que eu tenho é para você, Lucilene. Eu sou leigo no assunto. Eu gostaria de saber qual que é o tamanho dessa adutora que precisa passar na avenida. Eu acho que é de 400 ou 600. Mas Isso tem um é coletor de esgoto. Isso, diâmetro. Mas tem um coletor de esgoto, tem rede de esgoto e tem a rede de drenagem. A rede de drenagem, a microdrenagem, eu acho que é de 80 o tubo. Então, tem vários, né? E você tem que ter valas, né? Você não pode colocar um do lado do outro. A parte de esgoto depende muito de declividade, drenagem depende de declividade. Então, é que já estourou a adutora, é um tubo azul. Ele é bem largo, ele existe nesse pedaço de 4 metros, ele estourou 2 vezes, a rua ficou menor ainda com esse estouro. Ela estourou um pouquinho para frente da minha casa. A gente ficou 2 dias sem poder sair de casa, porque o SAI foi lá e deixou daquele jeito, ficou muito bonito. Essa adutora já existe, então é uma coisa que não precisaria fazer ou não, tem que fazer do outro lado da porque avenida também? vai ter que fazer do outro lado, né? Essa, com certeza, já é para uma região, e essa outra que a gente vai levar é para uma outra região, porque com essa que já está assentada, não consegue atender as regiões, né, mais lá para o final, que é o Veraneio e Jal, aquelas regiões. Entendi. Então, essa já não está dimensionada para isso, né? Isso também só vai ser possível porque dentro do projeto tem mais um reservatório de 5 milhões naquela região ali do São João, que vai permitir que a gente amplie o sistema de água da região da Lucas Nogueira Garcês, né, que a gente fala do Esperança daquela região. Tem mais uma coisa. Só metade dessa rua ela é pavimentada. Esse orçamento que foi feito de 4 milhões é para pavimentação só de metade ou da rua não, toda? É da rua toda, né, os dois lados. Quebrada, isso. Né, E ela não vai ser um lado 4 metros, o outro 7 metros. Não vai ser assim, né? Ela vai ter, vão ser iguais as larguras, né? E por isso vai ter retificação do córrego, precisa do licenciamento ambiental, tem tudo isso. Porque tem bastante árvore do lado de 4 isso, metros. Exatamente. Vai ter remoção de árvores. É uma obra grande, né? Eu entendi tudo isso. Eu acho que uma coisa importante para a gente sair daqui, no meu modo de entendimento, prazo. Você tem algum prazo para passar para a gente? A obra do SAI vai entrar em licitação, vai começar a partir de tal dia. Porque caso ocorra outra reunião, a gente tem como vir cobrar alguma coisa. Porque sem prazo hoje, a gente fica perdido. Não sei se você consegue me entender. Eu entendo. O problema... sem prazo, a gente não tem como cobrar alguma coisa depois. Tá. Então, o problema é que assim, entra no processo licitatório. Estima-se um prazo para a conclusão do processo licitatório. Porque se tem alguma empresa, se tem algum recurso, se o Tribunal de Contas questiona qualquer coisa, qualquer item da licitação, tudo isso é paralisado. Então, uma obra no valor de 113 milhões, porque não é só da Diogo Fontes, né? São várias obras do SAI, é uma obra de 113 milhões. Então, a licitação é de aproximadamente 6 meses. Então, após isso, é feito todo um cronograma, já existe um cronograma, aí é feito um cronograma de obra, porque vai ter que começar pelo tanquinho, lá para aquela região, até chegar ali no córrego, aí tem um prazo, que aí a gente tem que ver com o SAI, qual é a de execução, porque não é uma obra que se executa em 3 meses, porque ali tem sistema de bombeamento para executar. Eu acho que naquela região tem aproximadamente 7 elevatórias para concluir também, para executar. Então, o prazo dessa obra é longa. Assim, de toda a obra é de aproximadamente 3 anos. Mas, lógico, né, daquela região, eu acho que está por volta de 1 ano e meio, mais ou menos. Entendi.
Então, essa licitação ela acontece no máximo em 6 meses? Já está no jurídico, né? Eu acho que em janeiro já deve sair a publicação. Em 6 meses, provavelmente, se correr tudo certo, talvez nós tenhamos a empresa vencedora. Isso para executar a parte do SAI. Enquanto isso, a infra está aprovando, né, finalizando toda a aprovação junto ao Ministério devido a essa canalização, para começar a licitação dela para poder executar. Então, a gente não pode esperar que isso ocorra lá no nosso pedaço dentro de 6 meses, correto? Não, não vai ocorrer. Vai ter a manutenção, a gente vai colocar aquela rua num cronograma de manutenção, mas não tem como, gente, não tem como executar a pavimentação, qualquer coisa que faça lá vai perder recurso, porque está pensando para executar tirar todo o problema que existe, né, naquela região, tanto de esgoto, como água e a drenagem mesmo, não tem jeito. E é obra que não dura 3 meses, não dura 6 meses. Só essa canalização, ela deve levar uns 8 meses para executar só a canalização daquele córrego. Entendi. Claro, a gente, por ser brasileiro, a gente esquece das coisas boas que são feitas. Eu tenho um elogio para fazer no seguinte, eu ando um pouco em Jacareí, gosto de andar em Jacareí, e uma obra que vocês fizeram, que foi o asfaltamento da Santa Cruz dos Lázaros ali, até o pedaço da Santa Cruz dos Lázaros, vocês canalizaram alguma coisa primeiro lá, com os tubos amarelos, que é uma outra empresa que estava fazendo lá, depois que foi feito o asfaltamento. Se tivesse sido feito o asfaltamento primeiro, teria que ter sido quebrado, né? Então isso é um ponto legal. Eu gostei da reunião hoje, porque você passou um prazo para mim de, no mínimo, mais 3 anos. Eu acredito que isso, em 3 anos, ocorra. Posso esperar isso? Que em 3 anos essa obra vai estar concluída? Ou ainda não? É o prazo de obra. Eu acho que toda licitação, quando inicia, está lá, né? Tem um contrato firmado, independente se muda ou não de governo, há a continuidade, né? Então, eu acho que firmando o contrato tem o prazo de duração, porque é uma obra grande, não tem como executar a obra, ninguém tem prazos, né? São 14 elevatórios em toda aquela região até chegar ao Rio Paraíba, são quilômetros, eu acho que são 21 quilômetros de rede de esgoto, de coletor, e eu acho que 7 de água. Então, assim, não executa, né, no prazo curto, é a médio e longo prazo mesmo, tá? Ok, obrigado. O Felipe quer fazer uma pergunta? Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores, Edinho Sasaki e a secretária. Eu estou com a foto aqui da campanha do Hamilton há 4 anos atrás, há 3 anos atrás. E, no caso, é a senhora que representa ele na secretaria, correto? Tá. Aqui está falando, no programa do Hamilton, que seria feita a pavimentação e drenagem da Diogo Fontes, junto com a revitalização da Lucas Nogueira Garcês. Hoje nós estamos discutindo exatamente a Diogo Fontes, que é o nosso principal foco e problema muito grave em relação à nossa região. Sinceramente, com todo respeito, eu acho que isso de abrir 6 meses é mais uma jogada política, porque acontece o quê? Daqui a 6 meses vai ser aberto a licitação. Aí, para quem não está nessa reunião hoje e não está muito aí para o futuro da cidade, vai pensar daquela maneira, vamos continuar com o que temos para sair a obra. Enfim, não é nesse ponto que eu quero chegar. Eu quero basear muito no que o amigo fez o comentário ali. A nossa região está abandonada. O Educa Mais, que para muitos aqui seria de extrema importância, independente se a empresa foi embora ou não, foi promessa para ser entregue em outubro de 2012. E até agora nada. Infelizmente, secretária, nós passamos por muitas dificuldades por não ter uma base, por não ter um respaldo da prefeitura para estar nos ajudando. Quando teve a
a última inundação que afetou a parte de 7 metros, a maioria do pessoal aqui era a parte de 7 metros. Sabe bem do que eu estou falando. Muita gente perdeu móveis, teve até um morador lá que, não sei se foi pelo fato, ele acabou falecendo, por tentar ajudar outras pessoas que estavam em maiores dificuldades. Enfim, como não tem prazo, não tem um prazo definido. Infelizmente, eu acho que essa obra, no meu modo de ver, pelo que a gente vem conversando sobre política, em 2016 não começa. Não começa a obra em 2016. É com muita dor no coração que eu falo isso. Em 2016 não vai começar essa obra. Por quê? A atual administração teve 15 anos para começar a obra. A vereadora de sustentação do prefeito Hamilton usou o meu nome na tribuna em abril de 2014, anunciou para a cidade inteira ver, falou: senhor Felipe, o dinheiro da Diogo Fontes saiu. Isso em abril de 2014. Só se passaram 1 ano e 8 meses. Então, se em 1 ano e 8 meses não saiu, secretária, infelizmente, com todo o respeito, obviamente, não vai sair em mais 1 ano. O que o amigo falou ali é o certo. Nós queremos sair daqui, falou assim, ó, vai sair em 2030, mas vai sair. Entendeu? A gente não quer mais ficar sendo enganado. Entendeu? Promessa para a gente está cheio. Está cheio. O secretário Dalton, na época, foi lá, a Rosa Gaspar levou ele lá, reunimos os moradores, falou assim, não, vai sair a obra, não sei o que e tal. Faz quanto tempo que o Dalton já saiu da secretaria? O vereador Sazak falou muito bem. Depois dele já passaram 2 secretários e a terceira é a senhora agora. Então, assim, sinceramente, é mais um desabafo do que uma pergunta. Não tenho esperança de ver a obra iniciada, não concluída, iniciada em 2016. Com todo respeito, não tenho essa esperança. E sei também que, independente de licitação ou do que aconteça, nós vamos sofrer mais aí, no mínimo, uns 3 anos. No mínimo. Infelizmente, é com dor no coração que eu estou falando isso, porque a gente está mais próximo dos vereadores, vem e conversa. Eu conversei com o Edinho várias vezes, com o Sazak, com os vereadores da situação também, da sustentação do Hamilton. E não é uma coisa tão simples. A gente vem porque a gente gosta do bairro, a gente nascido no bairro, criado no bairro. É muito fácil. Assim, a senhora falou da estrada do Tanquinho. Tem que fazer todo o processo, desde do bairro do Jardim Pedramar, é isso? Por que foi feito o asfalto, então, no Pedramar? Entendeu? Então, assim, eu sei que a senhora assumiu agora no 2º semestre, mas então, vamos fazer a coisa certa. Faz primeiro a canalização, depois faz a drenagem, vamos fazer por sequência. Agora, asfaltou o Pedramar, e vai ter que fazer de novo, vai ter que começar pelo Pedramar. Isso vai ficar 6 meses no Pedramar, 6 meses no Imperial. E o Nova Jacareí está esquecido. A gente não... Todo mundo aqui paga imposto. Todo mundo aqui dá o seu ralo no dia a dia para tentar as coisas. E o que o rapaz ali falou foi muito pertinente. Eu até brinco com o pessoal do bairro o seguinte, da ponte para lá é uma cidade, da ponte para cá é outra. Eu não sei se a senhora conhece, o Nova Jacareí e Nova Esperança hoje está muito bom. 1º de maio, 22 de abril e já o Irajá, é muito mais complicado que a gente. Porque nós estamos reclamando aqui por causa de um córrego. Lá não tem... Lá é tudo, não tem nada. Então, tem que olhar para os 2 lados. Getúlio Vargas, ótimo. Eu não entendo o seguinte, foi recapeado a Santa Cruz dos Ázaros, recapeado o centro de Jacareí, e chegou na Lucas Nogueira Garcês, parou. Não dá para entender certas coisas que a prefeitura faz, entendeu? Não dá. Porque assim, a Diogo Fontes não tem asfalto, essas outras 3 vias que foram pavimentadas têm asfalto. Teria necessidade de pavimentar de novo? Espera aí, vamos acertar onde não tem, depois
E isso a prefeitura fala que não tem dinheiro. Para fazer época de Natal, é muito bonito. Mas, e a periferia? Como é que fica a periferia? Eu até coloquei num post meu essa semana, que eu não tenho vergonha de falar que eu sou da periferia. Que é de lá que, na periferia tem as coisas erradas, mas tem muita gente honesta também que está aqui. Ó. As pessoas que estão aqui estão lutando por algo. A senhora pode ter certeza disso. Eu tenho certeza que se a gente precisar parar aquela avenida, a gente vai parar, como já paramos outras vezes. Porque só assim, chamando imprensa, chamando jornais, televisão, que daí a prefeitura olha para a gente. Infelizmente, em agosto de 2014, quando eu estava numa coordenação de uma paralisação lá, que foi a imprensa, tivemos aqui nessa casa uma reunião com os vereadores, com o secretário da época, prometendo que ia ser revitalizada a avenida. E já se passou 1 ano e 4 meses dessa última reunião. Então, secretário, eu peço, por gentileza, olhe com mais carinho para a Zona Oeste. Zona Sul, Leste, Norte é importante, para a cidade é importante. Mas o mesmo imposto que a Zona Sul paga, nós também pagamos. Que a Leste e a Norte pagam, nós também pagamos. Nós também fazemos parte de Jacareí. Muito obrigado. Só para manter a sequência, ela responde e depois a gente passa para o próximo, tá bom? Vamos lá. Então, a questão dos recaps que você está falando são emendas parlamentares, não é recurso próprio, é convênio. Então, ela já vem destinada para um valor, né? E, então, faz até o valor que é destinado àquela emenda. Então, se é 200 mil, dá para fazer até a Santa Cruz do Lázaro, chega até Santa Cruz dos Lázaros. Tem uma emenda para Lucas Nogueira Garcês, para um trecho também, porque ela não é uma emenda com valor tão alto, porque a obra ali também, para recapear toda aquela avenida, é um valor alto. Então, o que veio está sendo aprovado na Caixa para depois iniciar a licitação. Então, eu acho que esse próximo ano também vai ter a licitação dessa obra. O Educa Mais também está em fase de conclusão. Eu acho que agora até fevereiro é entregue, né, com o início das aulas, com certeza vai estar já em andamento, né, a escola já vai estar aberta, esse Educa Mais. E a questão, gente, é que quando é um convênio, essas obras são obras caras. Quando você fala que está parado, não está, porque o governo está buscando recurso para isso. Só que é um processo demorado. Não é um processo, você chega, você vai lá. Primeiro, tem que esperar a abertura desses convênios, para o município se cadastrar. Depois que ele se cadastra, tem todo um processo seletivo, onde você apresenta um projeto. Não é só Jacareí, é o país inteiro que entra com pedido. Vai para a Caixa Econômica, a Caixa Econômica tem um prazo para avaliar o projeto, vai para a Secretaria do Tesouro Nacional para poder aprovar. Então, infelizmente, os municípios, não têm gerência desse prazo. É um prazo que acontece não só para Jacareí, como para o país todo. Então, o governo está, sim, preocupado, está correndo atrás. Você fala, porque depois que saiu da Diogo Fontes, saiu da Avenida dos Migrantes, saiu do José Teodoro. Só que, na realidade, o governo pediu para toda a região, pediu também para o 1º de maio, pediu para o 22 de abril, só que não foi aprovado. Então, tem um limite, eles dividem o recurso também para todo o município. Não tem como eles mandarem todo o recurso para Jacareí, e isso é dividido. Então, assim, não foi, porque saiu aqui, daí distribuiu para outros bairros, não. Quando abriu o processo de seleção para pavimentação, para drenagem, o município entrou com todas as demandas que existe no município. Então, os bairros que ainda não têm foram cadastrados, só que há uma seleção. Então, existe todo esse processo. Há uma burocracia, sim, nesse país, na questão da aprovação do projeto. Mas a gente está atrás, está correndo. E isso demora. O Dalto, você fala, porque o Dalto veio aqui e falou, veio.
Então, se ele foi lá no bairro e falou, porque a gente fez o projeto, apresentou, só que depois tem as regras que eles têm. Então, você tem valores, tem as tabelas que você tem que atender para fazer um orçamento, não é o orçamento que eu quero. Tudo isso é aprovado junto à Caixa Econômica. E lá na Caixa Econômica não é só Jacareí, eles vêm todo o município, todos os municípios também têm convênio. Então, infelizmente, é um processo demorado, mas o nosso município está, sim, interessado nessa região, tanto é que está levando, sim, a gente está correndo atrás, está elaborando o projeto, porque se nós não tivéssemos projeto, nem cadastro nós conseguiríamos fazer. Então, todo município, primeiro, tem que começar com o projeto, para depois se cadastrar, para poder ter a possibilidade de conseguir esse recurso e executar a obra. Eu acho que vocês têm que acreditar, sim. Eu acho que está saindo, eu acho que já venceu uma grande etapa, eu acho que toda essa obra que está indo para essa região, depois da ponte, vai melhorar e muito essa região. Já foi feita uma parte. Infelizmente, o município não tem recurso, gente, e não libera esse recurso para fazer a cidade como um todo. Infelizmente, não é assim, é dividido. Então, uma parte já está sendo... Quantos bairros foram pavimentados que estavam na mesma situação de vocês? Então, e agora está chegando a vez de vocês, sim. Eu acho que vocês têm que acreditar e vai sair, com certeza, essa obra. Vamos lá. Bom, voltando lá no nosso córrego, como eu estou vendo aqui, tudo está se dizendo que projetos que podem ser demorados. Não vão ser, precisa do SAI fazer toda a captação de esgoto, estão fazendo lá um tratamento de esgoto lá no Imperial, é para ser feito lá vai ser tratado e despejado no córrego, a água já limpa. Esse é o projeto de vocês lá. Vocês falando isso, que demora tanto tempo para conseguir isso ser feito. Com certeza, vai demorar muito tempo. Existe mais um problema. O terreno ali pertence a alguém para dar essa continuidade do asfaltamento da Avenida Diogo Fontes, o prolongamento dela. Porque ela vai até X local e termina ali com a mata. E aí são 2 terrenos paralelos que pertencem a alguém. É um matagal enorme lá. Vai ter que ter uma negociação com o dono do terreno, uma desapropriação, sei lá o quê. Como isso vai cair também e vai demorar muito tempo para se desenrolar, o projeto de asfaltamento da avenida não sairá daqui 27 anos. Então, eu pergunto, não existe um recurso para que seja feito até onde chega o pasto, fazer ali já uma manutenção, uma contenção dessas partes que estão desbarrancando, para que essas ruas, quando chegar a época que vai vir a captação de esgotos, não vão precisar nem cavar valeta, porque já vai estar beirando a calçada das pessoas nas casas. Hoje, ali, a caminhonete dele tem que andar em cima da calçada, porque já não passa mais. Então, não haveria, como lá na ponta do rio foi feito uns pedregulhos, uma encosta, segurando já há muito tempo, para que não haja o deslizamento de terra daquela parte, não poderia ser feito até uma parte do rio, provisoriamente, uma coisa que pudesse aumentar novamente o tamanho da avenida, que vai durar 20 anos até sair o projeto que a prefeitura deve ter. Porque, com certeza, isso já está na lei, né? O projeto dessa canalização do rio, tudo já está na lei. Já foi aprovado, só falta execução. Não tem como, então, fazer alternativa? Quando vocês falam de Educar Mais, só um pedaço de asfalto do Educar Mais foram feitos 4 vezes. Quebraram, fizeram, puseram grama, não serviu, tira a grama, bota barranco, bota tijolo, não deu, bota bloco, não deu, bota grama de novo. Só ali naquela parte dava para fazer esse pedacinho. Por que não fazem isso? Eu queria complementar, porque eu tinha anotado uma das perguntas, pegar carona na sua pergunta, e até pedir para deixar nessa foto para fazer exatamente essa colocação.
considerando que já 3 metros já foram levados pela água, a gente tem um espaço de 3 metros já aberto, que vai virar rua. Não daria, Lucilene, para nesse espaço já encaixar a canalização, porque daí não precisa nem cavar a rua. Só encaixa e depois coloca as aduelas nesse vão, porque a duela, acho que de quantos metros que tem a duela? 2 metros? A 6? Que a gente não sabe quanto tem o canal lá. Mas se já não seria um adianto logístico da obra usar esse vão que a terra já comeu. E daí, eu queria apontar uma outra situação dentro do que ele falou. Eu também, assim, nesse tempo aí, desses 2 mandatos acompanhando a execução de obra e tal, eu também não... Eu tenho certeza que essa obra não começa o ano que vem. E não só por conta da licitação, é uma obra de milhões, e vão ter muitas empresas que vão querer participar, e quando uma perde, outra entra com recurso e tal. Então, assim, só da licitação em 6 meses é bastante otimismo. Com 8 meses de canalização, o que eu mais vejo preocupante nesse caso, que você bem colocou, é a questão da licença ambiental. Da licença ambiental são órgãos estaduais e tal, e geralmente a gente sabe disso que demora bastante. Então, com esse panorama de no mínimo aí 1 ano para iniciar a execução, não seria possível, Lucilene, você falou alguma coisa nesse sentido, eu queria pedir a gentileza para você especificar melhor o que seria isso. Da prefeitura, com recurso próprio, com as máquinas que ela já tem, com os funcionários concursados que ela já tem, com o material que ela já tem, o que poderia ser feito para diminuir a dificuldade da população que está lá? Eu sei que não vai resolver, mas pelo menos diminuir aonde der para largar, porque foi no sábado ou domingo que eu estive lá de manhã? Foi num sábado? Sábado, foi o dia da feira, é isso. É impressionante a dificuldade do pessoal do lado de 4 metros para sair, e tem que, às vezes, manobrar 2, 3 vezes para conseguir sair de casa e tal. Se passa um carro, tem que esperar parar e tal. Então, assim, diariamente está vivendo essa dificuldade. A prefeitura, recentemente, comprou máquinas novas, caminhões novos. Então, tem já recurso próprio, funcionário concursado, material, para fazer alguma coisa durante esse 1 ano e tanto, que vai demorar para iniciar a execução. E eu estou falando esses prazos baseado na experiência que a gente teve, porque só para ilustrar para vocês, essa obra é a mesma coisa que foi feita a obra aqui do lado de lá da cidade, da obra do Turi. Então, são 2 ribeirões, o do Turi e o do Tanquinho, onde são jogados os esgotos. Então, foi feita essa obra para pegar o esgoto do Turi, para tratar, e agora vai começar o Tanquinho. Então, não é uma obra para canalizar a Diogo de Fontes. É uma obra que vai entrar nos bairros que não tem nada, positivo, importante, mas a gente sabe que a execução, e lá eu acho que um agente dificultador ainda maior, que é a topografia. A topografia que é mais plana, lá é muito mais morro, e isso aumenta ainda mais a complexidade da obra. Então, diante desse cenário, de que nós sabemos que vai demorar essa execução, e pelo menos essa informação agora, por meio dessa reunião, vocês já têm, não fica mais, Felipe, aquela história da falsa esperança, fica uma situação em que pese o bairro chamar esperança, né, mas fica clareado aí qual é o real cronograma, sem nenhuma firula. Não é possível, Lucilene, a prefeitura executar algo de mais concreto para diminuir a dificuldade dessa população com os recursos próprios? Essa é a pergunta, complementando com o que ele já disse. Então, a manutenção é possível de executar, é lógico, e é a nossa obrigação. Porém, assim, para aumentar essa rua, tem que fazer contenção. Até para poder fazer a contenção, a gente vai precisar do licenciamento ambiental. Eu não posso entrar no córrego fazendo uma contenção sem ter o licenciamento ambiental. E aí, se eu for fazer a contenção, eu tenho que fazer a obra. Então, toda essa obra, esse projeto, ela está prevista, né, nesse contrato. Então, não tem como executar, até porque se nós já tivéssemos todo esse material, já teria sido executado. Até assim, porque até o nosso pessoal, a equipe, a mão de obra que a gente tem, a gente faz galeria, mas a canalização, que são peças maiores, tem que ter guindastes, é diferente. Então, precisa de uma empresa especializada. Mas a gente pode avaliar o que dá para fazer, tentar conversar com a Secretaria do Meio Ambiente, se tem como a gente melhorar esse talude, para fazer um paliativo.
porque não é a obra definitiva, não tem como. Só vai ficar perfeito quando fizer realmente o revestimento desse canal, para não ter mais erosão, para não ter esse tipo de problema e carregar a rua. Então, a gente vai, nos próximos dias, fazer uma vistoria no local, ver o que dá para fazer de manutenção, melhorar. Talvez esse aí vai depender muito do meio ambiente também, mas a contenção não tem como fazer nesse momento. Dá para a gente melhorar, talvez, o talude para aumentar um pouco essa via, fazer a manutenção dela, mas não jogar um material, mas um paliativo. A obra definitiva está no contrato, está nesse projeto mesmo. Mas já seria algo que já resolveria parte do problema, pelo menos dos moradores do lado par. Tá. Que eles que sofrem, é o ímpar, né? O ímpar ímpar sofre mais. Eu estou no par, estou com asfalto do meu lado. Então, mas, mesmo assim, do meu lado é a viela, onde ele citou que enchia de água. Já foi feito lá a limpeza, já a prefeitura já mandou o pessoal, já limpou o rio também. Só que quando agora a gente vê ele limpo, a gente vê a diferença de um lado para o outro ficou bem maior. Uhum. Porque agora dava para mandar, sei lá, umas máquinas retroescavadeira, puxar os lados, encostar aquelas terras, abrir mais a passagem de água para que evitasse da água bater. Aqui onde é essa parte da ponte aqui, existe um tubo enorme aqui que vem toda a água que desce do bairro Esperança e Jardim Esperança, e desce, vem tudo, sai aqui, bate do outro lado, não tem uma contenção. Aí vai arrancando cada vez mais também o barranco. Não, aqui, olhando para o outro lado, esse lado aqui já é o lado da Clarear e do Piazza ali. Ali, esse lado aqui já não acontece isso, mas lá do outro lado, onde é a ponte já está trincando, também precisa ser avaliado lá o que pode acontecer com a ponte. Eu não sei se é porque está passando carros pesados, mas ela já trincou. Essa parte aqui, ó, a água vem e pega nesse canto aqui, onde está o meu dedo apontando, e aí ela vai puxando tudo. E ela está cada vez cavando mais. Onde era aquele murinho ali, o pessoal jogou entulho para tentar segurar um pouco, mas o entulho foi só para piorar, porque foi tudo embora com a água. Está dentro do rio agora. Quanto mais eles tentam, por recurso deles, jogar entulhos para melhorar, estão piorando a situação. O Edinho, licença um pouquinho. Quando foi feita a manifestação lá tudo, o que aconteceu? Foram engenheiros, pessoas especialistas, não sei se foi através da prefeitura, através de quem, foram fazer análise do solo, foram fazer análise do terreno, né, da rua. Aí o que aconteceu? Foi um engenheiro lá e mostrou para mim a planta dessa avenida, mas não somente a avenida, ele mostrou todo o projeto da análise estudando. E depois, quando eles foram estudar o solo, esse engenheiro falou assim para mim, olha, se você vai reformar alguma coisa, porque eu estava para reformar a minha garagem, porque o chão da minha garagem é muito alto. Então, a prefeitura foi lá e fez uma guia, porque a água parava praticamente uns 20 metros, ficava ali apossada ali, a água. Então, eles tiveram que abaixar mais a guia para a água ir até o bueiro. Aí, o que aconteceu? Ele falou assim para mim, olha, não reforma nada aqui não, porque vai passar maquinário, vai fazer isso e aquilo, e vai até trincar algumas superfícies aqui. Beleza. Então, eu vejo assim, o projeto que o nosso querido está querendo colocar aqui, já está no papel. O que falta é sair do papel através da prática. Então, já que tem todo o projeto, todo o planejamento, não é difícil a prefeitura investir para fazer o que precisa. Porque será que em 3 anos, né, se em 3 anos, quando eles foram lá fazer os estudos, a análise, já está daquele jeito, será que mais 3 anos aqui e dali, será que as casas não vão embora, não? Porque, olha, é o perigo e o risco que todos nós estamos correndo. Tá aqui, meu. Ó, então, só continuando no córrego ali, ó. Está vendo aquele desvio de água? Ele vai afetar o lado ímpar lá. Ó. Ali deveria ser retirado aquele barranco para a água passar reta. Pelo menos isso já diminuiria um pouco a ser comido o barranco daquele lado. Pessoal, vou pedir a gentileza para vocês que a gente dê prioridade para quem ainda não falou.
até para ser uma coisa mais democrática, né? Quem ainda não falou tem preferência de fala. Boa noite, Natalina, eu chamo Natalina, moro naquele bairro há 33 anos. Então, eu sei o que é essa valeta, que agora é uma valeta, que eu chamo de valeta. Quando eu mudei, não tinha nada, só tinha um matagal ali. Então, a duela que a senhora falou, quantos metros terão? Na vertical. Ela é em U, ela não é fechada, né? Ela não é fechada. Continua aberto, até porque é difícil de licenciar hoje um canal, um córrego fechado, eles não licenciam. Sim. Então, ela é aberta, só que ela tem 6 metros de base, né, na horizontal e 2 metros, se eu não me engano, na vertical. Porque, eu não sei se a senhora sabe, mas acima desse nosso bairro tem 2 portos de areia. E o nosso maior problema, como ele falou, que diz que limpa realmente o esgoto que vem dos outros bairros, que nós sofremos com esgoto na porta das nossas casas. O porto ajuda quando solta a água, só que ele também atrapalha. E quando fizer essa obra magnífica que vai fazer, o porto vai continuar soltando água, porque em 2010 acabou com as nossas coisas. Jogou areia nas nossas casas, essas casas aí do lado direito entrou. Inundou tudo em 2010. Nós ficamos sem... Só ficou mais com recurso quem tinha mesmo peito para enfrentar a enchente. Que eu já estava acostumado. Desde que eu mudei para lá há 33 anos, que eu luto com essa enchente. Então, eu já sei, quando a água vem subindo, eu já vou... Jogo as coisas tudo, eu estou prática na enchente lá. Então, para mim, eu já estou assim. Eu, graças a Deus, não perdi nada. Mas teve colegas como perdeu a vida, os vizinhos, etc. Então, é por isso que eu estou falando. O meio ambiente tem que olhar também, não só, mas tem que olhar o Porto de Areia, porque se fizer a obra e o Porto de Areia continuar, que diz que não é ativado, que o meio ambiente não deu licença para o Porto de Areia, que são 2 portos, não vai adiantar nada. Vai fazer uma obra bonita, a água vem e carrega tudo, igual fez em Mariana. Então, mas assim, quando se executa o projeto, é dimensionado, eles não vê somente o local, eles estudam a bacia que contribui para aquele local. Então, com certeza, foi verificado isso. E quando a gente pede outorga, que são as licenças, né, ambientais, eles também verificam, porque não é o município que dá essas licenças, né, é o Estado, tanto a CETESB quanto o da AE. Então, eles têm todo esse controle também. Então, até a seção do canal ele vai ser maior, até para poder receber essa água. Tá? Então, quando é projetado, quando é feito o dimensionamento dessa galeria, desse canal, é avaliado a bacia como um todo, não somente o local. Por isso que ela está com uma seção maior também. Então, e outra coisa, o que eles falaram sobre a obra ali, não poderia ser feita uma obra de contenção, como o prefeito fez aqui no beiço na beirada do Rio Paraíba, que ele jogou aquelas pedras ali para conter? Então, a gente vai verificar. Aquilo lá foi uma situação emergencial, né, por Nós faltar também. água. Não, mas era uma falta de água para o município como um todo. Uma emergencial você consegue fazer sem licenciamento. Uma obra assim tem que ser planejada. Mas a gente vai verificar o que dá para fazer, um paliativo, antes da obra definitiva. Tá bom? Porque perto da minha vizinha ali, na casa dela, essa obra foi feita. Porque a água assoreou e estava entrando para a rua. Estava um pedacinho só. E atrás da casa da outra também. Então, fez-se um paliativo lá. Deu uma... Tá, a gente vai avaliar e dar o retorno para vocês. Alguém mais gostaria de falar? Temos aí mais um participante lá no fundo. Deixa eu, gente, só dar uma sugestão para vocês. O que vocês acham de a gente esticar mais 15 minutos? Vai dar, em ponto, 1h30 de reunião. Tá razoável para vocês? Então, daqui 15 minutos a gente pode, acho que dá tempo de a gente ter esgotado em 1h30. Caso vocês achem que queiram falar mais, tudo bem, eu estou compartilhando com vocês. Pode ser? Ok, então. Boa noite, meu nome é Benedito Andrade. Acho que é satisfatório o comentário da secretária a respeito do projeto, da dificuldade e tudo mais. É preciso entender algumas coisas que são demoradas. A gente entende também que a questão
do assoreamento da ponte foi emergencial. E a senhora disse também que pode-se avaliar a possibilidade de fazer alguma coisa. É preciso se manter, ter manutenção preventiva. Não existe manutenção preventiva. Então, onde é crítico, pontos críticos, essa Diogo Fontes é crítico, eu moro na rua de cima, mas já fui prejudicado por inundação ali. Esse córrego ele era limpo, eu fui moleque, nadava nesse lugar, era muito limpo, então é uma pena realmente. Até peixe tinha. Então é preciso, sim, fazer um trabalho mais decente. Mas é preciso fazer um trabalho de continuidade, fazer um plano de manutenção preventiva. Isso deve constar, não deve, é impossível, né, não ter. Quem trabalha em empresa sabe que é manutenção preventiva, corretiva. Se você trabalha com corretiva, é prejuízo total. É preciso trabalhar a manutenção. Talvez um compromisso da senhora conosco lá seria fazer um trabalho de tentativa de recuperação dessa área, limpeza permanente, né? Porque não adianta fazer em 3 ou em 6 meses, dependendo do período chuvoso, pós-chuva, enche de mato e rato, né? Essa pessoa que morreu, há uma suposição que ele tenha morrido com leptospirose, né? Porque os ratos estavam ali. Então, acho que é um compromisso que a senhora poderia ter realmente conosco, nesse sentido quando é que nós podemos ter um retorno efetivo, um plano efetivo para a manutenção desse córrego preventivo, até que, quem sabe, quem sabe, vamos acreditar, acho que é preciso isso. Enquanto a gente desacredita, o povo, ou melhor, o político faz o que ele quer. A comunidade não pode abandonar, cruzar o braço e dizer assim, não vai dar certo. Vai dar isso enquanto a gente estiver persistindo, insistindo e cobrando. Como nós estamos fazendo aqui, eu fui convidado, agradeço muito o convite, porque gosto desse trabalho, de acompanhar o trabalho dos políticos. Já vi aqui nessa casa, vi várias coisas erradas, mas vi coisas muito bem feitas. A gente acredita no poder de fiscalização dos vereadores e nessa importante função que a senhora tem, que não é fácil, né? Então, talvez aqui fique um compromisso da senhora. Quando é que nós podemos ter esse retorno efetivo de manutenção, de uma atenção para esse córrego, até que o projeto seja efetivamente concluído? Obrigado. Mais alguém? Mais alguém gostaria de contribuir? Bom, então vou passar... pois não? Olha, esse rio aí, foi a manutenção que é feita ali. A gente às vezes vai lá, roça o mato, mas a metade do mato vai para dentro do rio. E a sujeira fica dentro do rio. Ele só tira, limpa, você olha assim, parece que está bonito. Mas faz quase 27 anos que eu moro lá, esse rio foi limpado uma vez só. Que eles botaram uma máquina lá e tirou toda a sujeira do corredor. Ali a gente está vendo ali que já está tudo enchendo. Daqui a pouco, aqueles portaria jogando areia ali, daqui a pouco ele vai encher. Ele está subindo, ele não está afundando. Ele está subindo. A sujeira está enchendo o rio. De entulho, todo mundo joga lá, tem uns carroceiros lá que vêm lá e despejam o entulho na beira do rio lá. Não é que a turma está pondo para a melhoria do rio, não. Eles põem para jogar fora mesmo o entulho na beira do rio. O que está precisando fazer é limpar a canalização. Fundar a calha e limpar a lateral. Você está vendo que já está entupindo, já está fazendo quase uma barreira lá já de... represa, tem lugar que está represado, porque eles vão lá só roçam o mato, mas a calha do rio está tudo entupido. O que está faltando é manutenção no rio também. Por isso que a erosão está, porque eles fazem, a barra vai caindo tudo dentro do rio. O licenciamento para a limpeza do córrego, inclusive está esse todo do tanquinho, eu acho que sai nesses próximos dias. A gente já está na CETESB. Infelizmente, demora mesmo o licenciamento, mas a gente já fazendo contato, eu acho que eles prometeram que até o final do ano eles liberariam. A gente só pode fazer, porque cortar esse mato na lateral nem é tão... até dá para fazer sem o licenciamento, mas fazer a limpeza dentro do córrego precisa de licenciamento, porque senão nós somos multados. Então, está para sair, eu acho que é o primeiro córrego, assim que sair todo o licenciamento, está licenciando todos os córregos do município, aí vai ser feita essa limpeza que o senhor está falando. Então, respondendo você também, assim, a prefeitura está entrando em recesso, né, como todos os órgãos, a gente volta no dia 4, eu acho que daí a gente já monta, a gente já vai fazer uma vistoria, vai montar um cronograma de limpeza desse córrego e ver o que de fato dá para fazer. Não adianta eu chegar aqui e falar para você que vou fazer a contenção, se não tiver, se ficar um custo alto,
Que aí, assim, como que a gente vai investir nisso se tem uma obra toda e uma contrapartida também para o município investir? Aí a gente volta a falar, eu acho que na primeira quinzena de janeiro a gente dá esse retorno para vocês, tá bom? Porque daí já saiu também o licenciamento ambiental, aí a gente leva uma programação para vocês. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Então, não havendo, eu gostaria de então passar a palavra para o vereador Edgar Sazak, depois para a engenheira Lucilene, para fazer suas considerações finais, e daí eu finalizo então a nossa reunião. Tudo bem? Então, vereador. Eu gostaria aqui de dizer a todos o seguinte, que nós aqui da Câmara, nós como vereadores, cumprimos um papel importante nessa cidade. É que as pessoas não sabem realmente o que o vereador pode fazer. Porque o vereador, que nem o Edinho falou, o vereador não é para fazer, executar. Essa não é a função do vereador. Nós podemos estar cobrando, fiscalizando, isso nós podemos fazer. Mas para isso, há necessidade da população estar também conosco. Eu falo para vocês, eu sei que o horário é ruim e tudo mais, mas quando nós temos votações importantes nessa casa, a população não vem. E quando não vem, muitas vezes, acaba passando um projeto importante. Não, eu sei. Eu só estou colocando essas questões. Assim, tá? Mas o que eu estou querendo colocar é o seguinte, né? Nós, como vereadores, né, nós precisamos ter vocês junto com a gente. Eu sempre falo da região oeste. A região oeste realmente, tá? Ela é esquecida, como foi dito aqui. Vários pronunciamentos meus durante as sessões de Câmara é nesse sentido, que o setor oeste, aqui, a região oeste, ela é totalmente esquecida. Nós ganhamos um pedágio que atrapalha a nossa região. Não se investe mais nada naquela região, muito pelo contrário, as pessoas vão embora. Você tem uma tecnia, com aquele potencial de crescimento, de instalação de uma fábrica muito grande, ela tem uma empresa pequena com 27 funcionários. Quantas empresas que vocês conhecem ali que fecharam as portas? Você anda na Luca Nogueira Garcês, aluga, vende-se, é isso que você vê. Você não tem acostamento na Luca Nogueira Garcês, poderia fazer um trabalho belíssimo com as empresas, fazer o acostamento também. Ciclovias, tá certo? Você vê no horário de pico, na parte da manhã, na parte da tarde, a quantidade de bicicletas que passam na Luca Nogueira Garcês. Existe uma destinação de R$30 mil para se fazer a ciclovia para o ano que vem. Não vai se fazer essa ciclovia com R$30 mil para a cidade. É para 30 mil para a cidade inteira. Tá certo? Isso é uma preocupação. Uma outra coisa, nós não temos o plano de mobilidade urbana. Isso faz que muitas verbas federais não cheguem a Jacareí por causa disso, porque você não tem um plano de mobilidade urbana. O Ministério de Cidade, ela exige que você tenha um plano para se liberar recurso para a cidade. Tudo isso é preocupante. Mas eu espero aqui, Lucilene, que você, né, que está 3 meses, que realmente você continue o seu trabalho, porque você tem que ter tempo também. O que eu mais vejo nessa prefeitura é a falta de planejamento. Não existe planejamento nessa prefeitura. Isso é o que me preocupa realmente nessa cidade. Se faz tudo a toque de caixa. Muitas vezes não tem projeto e estão fazendo. Muitas vezes são medidas populares somente, não é isso que nós queremos. Nós queremos que realmente a nossa cidade cresça. E eu torço por você, Lucilene, você é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, gosto muito de você. Eu torço por você que realmente você faça uma boa administração, no caso, na Secretaria de Infraestrutura, no caso. E eu gostaria também de dizer novamente, eu conto com vocês. Vocês são muito importantes para nós, vereadores. Porque vereadores são 13, o prefeito é um só. Por isso que nós estamos mais próximos de vocês. Então, nos procurem nos nossos gabinetes, né, Edinho?
Acho super importante isso. Muito obrigado. Eu parabenizo vocês estarem aqui hoje. É essa hora, numa reunião aqui, para reivindicarem. Isso é importante. Parabéns. Quem que é responsável por esse planejamento? Quem que é responsável para o planejamento? Então, cada secretaria, é lógico que existe um plano diretor, que é uma lei maior, mas também cada secretaria tem que se planejar também. Tá? Em termos de lei, existe o plano diretor, que realmente ela estabelece as diretrizes do município, mas cada secretaria tem que fazer o seu planejamento também, ordenar realmente. Tudo bem? Obrigado, parabéns por vocês estarem presentes aqui hoje. E um Feliz Natal para vocês também, viu? Então, eu acho assim, né? Jacareí tem esses bairros antigos, onde tem esses problemas de infraestrutura, mas agora, não todos os bairros, como eu já disse, não acontece somente quando tem infraestrutura, todo o asfalto, água, esgoto. Por isso, às vezes, né, tem alguns bairros que tem rede de água, tem rede de esgoto e não tem a pavimentação. E aí a gente vai fazer a pavimentação, estoura a rede de água, estoura a rede de esgoto. Isso é porque não foi planejado na época. Né? Então, isso já não vai existir mais. E esses bairros que ainda ocorrem, que são esses bairros antigos, inclusive a rua de vocês, está sendo sanado. Eu acho que o nosso governo ele fez, sim, muita coisa. 95% dos bairros estão pavimentados hoje. Esses bairros que já eram antigos. O que estão acontecendo agora não tem mais esse problema. Eu acho que vocês têm que acreditar, sim, que vai sair e vai sair. Eu agradeço a presença de vocês, me coloco à disposição na Secretaria de Infraestrutura para qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer reclamação. Por favor, compareçam lá também, não precisam esperar na Câmara, pode ir até a infraestrutura, que a gente está lá para atendê-los. Tá? Também tenham um bom Natal, um próspero ano, e com certeza vai levar assim, melhorias para o bairro de vocês. Bom, pessoal, eu gostaria, antes de terminar, dar algumas explicações técnicas. Eu me sinto obrigado a falar sobre isso, sobre alguns temas que foram abordados aqui. Primeiro, uma informação importante, que a secretária tocou nesse assunto, acho que é importante que vocês saibam disso, até para entender o desenvolvimento da cidade. De fato, até o ano 2000, os loteadores poderiam aprovar um loteamento, vender o lote, sem infraestrutura. Era mais ou menos como vender um carro sem um motor. E daí depois tinha que comprar um motor. E por conta de uma lei federal, que chama Estatuto da Cidade, ela obrigou que os municípios fizessem uma lei que proibisse isso. Então essa lei federal, que entrou em vigor em 2000, 2001, ela trouxe essa obrigação que faz com que o município, na hora que vai aprovar o loteamento, o cara tem que entregar tudo. Água, esgoto, pavimentação, para exatamente não acontecer o que aconteceu com vocês. Vocês comprarem o loteamento e comprar o produto pela metade. Né? E daí o resto a prefeitura tem que entregar. Porque, na verdade, alguém ganhou muito dinheiro quando vendeu esses lotes e vendeu o produto pela metade. Então, esse é o primeiro ponto. Então, vai acontecer, todas as cidades do Brasil, a partir de 2001, não foi só Jacareí. Então, isso não é um mérito da administração municipal. Isso é uma obrigação legal. Tiveram que se adequar a isso. E, dentro desse contexto, também houve uma outra lei, que chama a Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga todo prefeito que vem depois terminar a obra do anterior que começou. Então, gente, aquela história que isso pode ser que pare, ou que o Felipe falou, não, tem que manter para poder terminar a obra, não procede juridicamente. As pessoas, eu sei que não foi isso que o Felipe disse que é isso, ele disse que as pessoas que não conhecem, ele até contextualizou direitinho, acabam achando isso. Mas hoje a gente tem uma lei que garante que seja quem tiver na administração no próximo mandato, tem que terminar essa obra. Isso antigamente não tinha, daí tinha aquela história do prefeito que entrava depois, deixava a ponte lá pela metade e tal. Hoje não é mais possível isso, hoje tem uma lei, também desde a época de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga o prefeito que assumir, seja do partido que for, ele tem que terminar a obra que o antigo estava fazendo. Então, isso é uma segurança a mais. O que a gente tira de concreto aqui, dessa reunião, que eu queria fechar aqui com vocês e deixar
isso em aberto, porque, na verdade, a gente não concluiu. Pegando um pouco a fala do Edgar e também a fala da secretária, a gente está aqui hoje, queria parabenizar vocês, nas últimas semanas do ano, muitos já estão nas confraternizações aí, e vocês estão aqui à noite, fazendo valer o direito de vocês, e saibam, eu tenho certeza que a secretária vai levar a preocupação, e só o fato de ter essa reunião, isso movimenta, isso chega até o prefeito e faz com que vocês se transformem em prioridade, né? Eu quero acolher, eu concordo com o que vocês colocaram, de fato, eu sinto que a região oeste ficou esquecida em termos de execução de obras, e falo não a partir do achismo, falo baseado em provas. Vamos lá. Cidade de Salvador, Parque dos Príncipes, Santo Antônio da Boa Vista, Paraíso, que foram os bairros grandes que receberam bastante obra de pavimentação, estão todos para lá. Acho que daqui o que teve, que a gente pode citar, é o Pedra Mar, o Igarapés recebeu em algumas ruas. Então, assim, proporcionalmente, 1º de maio, mas proporcionalmente, houveram as maiores obras dos bairros que não tinham nenhuma infraestrutura, foi de fato para lá. Então, na ponta do lápis, em termos de obra, de fato, a parte da cidade que mais recebeu obra foi a mais perto de São José dos Campos, o que eu acho até um equívoco, porque lá já é desenvolvido, a gente tem que estimular o desenvolvimento para cá. Com relação à emenda parlamentar, também foi dito, e eu acho muito feliz a sua crítica, Felipe, com relação, eu também fiz essa crítica, o Edgar também fez, por que recapeou a Lúcio Malta, a Luca Luzgueira Garcês, teve a Santa Helena, São João, por quê? A emenda parlamentar, ela vem, só que a emenda parlamentar ela também é passível de ser redirecionado o valor. Tanto é que a gente está numa briga, por exemplo, foi feita uma emenda parlamentar para recolocar a ambulância lá no São Silvestre, e a prefeitura está discutindo, falou, não, a gente vai comprar a ambulância, mas onde a gente vai colocar, a gente que vai escolher. Então, existe uma liberdade de aplicação do dinheiro que poderia, sim, ser redirecionado para as ruas que não tem nada, ao invés de cobrir o que já tinha, e de repente centralizado todos os recursos das 3 numa, dava para ter feito um pouco mais. E por fim, fechar com uma informação histórica, talvez vocês não saibam, o Diogo de Fontes, ele é o verdadeiro fundador de Jacareí. Ele é um injustiçado, mas agora falando de uma forma sem brincadeira, ele é um injustiçado, né? As histórias dizem que foi Antônio Afonso nunca esteve aqui, um historiador ex-prefeito de Jacareí, o BSL, ele foi até o arquivo municipal, levantou a ata de fundação de Jacareí, e ele é o verdadeiro fundador de Jacareí. E isso realça mais ainda a importância de a gente revitalizar, não só por vocês morarem lá, mas porque o verdadeiro fundador de Jacareí foi Diogo de Fontes, e hoje ele é um injustiçado e nem sequer é lembrado. E, por fim, de concreto que a gente tira aqui, são 2 coisas. Primeiro, que houve uma falha grotesca da Secretaria de Comunicação, daí eu isento a Lucilene aqui, em divulgar essa obra sem se tomar o cuidado de se medir todos esses prazos que todo mundo que está na administração pública sabe que demora, gente. Então, vocês estão aqui revoltados, não só pela enchente, pela demora, mas em especial por uma falsa expectativa e uma frustração que foi criada ao dizer, agora vai sair. Não, agora iniciou o processo, mas a gente sabe que vai demorar aí 3, 4 anos para isso aí virar realidade, né? Sendo otimista, 3, 4 anos. Então, a primeira informação é essa, e agora vocês têm condição de falar a verdade, e essa foi um dos objetivos dessa reunião, passar limpo, botar pingo no i, para parar do achismo, disseram, falaram, não sei o quê. Então, hoje, a gente passou a limpo a informação. A verdade é que essa obra deve demorar de 3 a 4 anos, sendo otimistas. Tá? E, por fim, temos aqui um compromisso da secretária, que em janeiro, primeira quinzena de janeiro, vai ser feito uma quantificação, um levantamento lá, de quando que esse paliativo, né, essa obra aí, que vai ser uma obra de alguma forma de manutenção, desse paliativo pode ser feito. Então, nós, a Comissão de Obras, Serviço Público e Urbanismo, assumimos um compromisso com vocês de, na segunda quinzena de janeiro, acionarmos a prefeitura, entrarmos em contato com a Lucilene para ter essa informação
e manter vocês informados e, quem sabe, da mesma forma respeitosa, republicana, democrática que tivemos hoje aqui, fazermos uma reunião para que ela nos explique, então, o que vai ser feito de paliativo, até para vocês se programarem, não ficar 2 dias sem poder sair de casa e tal, que tudo isso seja feito respeitando o cotidiano e a vida de vocês. E queria fechar com a palavra dita também pelo vereador, de que, gente, a democracia ela só funciona com participação. A democracia só funciona com participação, e a democracia ela chama a responsabilidade de todos nós na construção da cidade, e até do país, porque o país, na verdade, é uma junção de cidades. O Brasil começa aqui em Jacareí para a gente. Então, o valor da presença de vocês aqui, talvez vocês não tenham a dimensão do que é. E isso tem que ser importante para ser passado para as pessoas, e vocês têm que sair daqui do dia de hoje com o sentimento de cidadania renovado, e não com, não adiantou nada, vai demorar para sair a obra, não. Mas com a certeza de que a presença de vocês aqui, sem dúvida nenhuma, gente, adiantou sim um pouquinho essa obra, e vai fazer com que o poder público olhe sim com mais respeito, com mais agilidade, e mostre que as pessoas que estão pagando imposto, que são os nossos patrões, na verdade, que pagam os nossos salários, estão sim nos fiscalizando. Então é um dever de vocês, e façam isso, aumentem isso, porque é assim que o poder público funciona. Fazendo com respeito, com educação, como vocês fizeram aqui, e cobrando o direito de vocês dentro da lei, vocês sempre vão ter espaço, e a Câmara tem obrigação de abrir esse espaço, e foi isso que a comissão fez hoje. Então, o que a secretária nos colocou é que essa obra paliativa ela vai quantificar a partir do dia 4 de janeiro, e na segunda quinzena nos posicionar um cronograma para isso. A obra, legalmente, eu acho impossível começar em janeiro, porque a licitação é um processo obrigado por lei federal ser realizado. Como a obra é muito grande, vai ter muita gente interessada em fazer. Se tem primeiro a licitação da parte ambiental, para depois começar a obra estrutural da avenida, não tem como. Legalmente, estou dizendo como advogado, inclusive, não tem como isso começar antes. Infelizmente, poderia ter começado esse processo antes, né? Onde está o erro disso? A gente poderia até discutir isso, mas o fato que a gente tem de concreto, dificilmente isso vai começar o ano que vem. Bom, eu acho que, assim, saídas paliativas para diminuir o problema que vocês têm, eu acho que é válido. Mas a gente fecha, então, com esse compromisso assumido pela secretária, e queria finalizar também, da mesma forma, parabenizando a participação de vocês, agradecendo a participação de vocês, disponibilizando os nossos gabinetes para o encaminhamento de novas demandas que possam acontecer no bairro. Lembrar vocês, Deus queira, dona Natalina, eu fui até a sua casa, acompanhei lá, que não haja enchente, né? E se houver, hoje existe uma lei que garante a isenção da taxa de lixo, do IPTU e do dinheiro que vocês gastarem com água naquele mês para lavar a casa de vocês. Muita gente não sabe isso e não entra com o pedido na prefeitura. Foi uma briga minha esse projeto de lei. Em 2012 foi aprovado pelo prefeito. Então vocês têm direito, se acontecer isso, a não pagar o IPTU, a taxa de lixo e o que vocês gastaram de água naquele mês, e se pagaram, ter isso compensado para o ano seguinte. Então utilize esse direito caso isso aconteça, mas vamos torcer para que não aconteça. Vamos rezar para que não aconteça. E qualquer outra demanda que aconteça nesse interim, de algum problema maior, que possa ser melhorado, entre em contato com a gente. Então, espera só um momento. Então, vamos voltar, então, abrir um parênteses, passa o microfone para ele, antes da gente encerrar. Não, é que senão, em respeito às pessoas que estão assistindo na televisão, é importante para ele poder discutir. Tá ok, obrigado. Que joga água, que solta água, a maior parte disso ali, aonde está ali aquela tubulação ali, se não é a população tirar a areia dali, precisava ver, o que esse moço falou é verdade, tem que aprofundar esse rio mesmo, porque com essas chuvas,
vai lá hoje para o senhor ver o tanto de areia que tem ali, que o porto solta. Não é só água, areia também, tá? Com essa chuva que está, se der uma enchente grande ali, uma chuva forte, vai encher e muitas casas que são abaixo, a minha é alta, não tem problema. Mas como dessa senhora e de outros mais, vai encher, muita gente vai ter prejuízo. Eu gostaria mesmo que se os senhores pudessem mandar aprofundar pelo menos aquela parte ali, que acumula muita areia, tá? Por favor. Tá, então volto a dizer o que já explicou. Obrigado. Nós, vereadores, não temos poder nenhum de mandar absolutamente nada. Por lei, não por vontade nossa. Por lei, nós não temos o poder de mandar executar nada. O que nós vamos fazer é encaminhar o que o senhor já está falando para quem tem poder de execução, que é a Secretaria de Infraestrutura, avaliar isso. O que a secretária já nos tinha nos informado, que o processo de aprovação no meio ambiente, para poder cavar a calha, afundar a calha, para que ela aguente mais água e não transborde, parece estar em processo já de aprovação. Em havendo aprovação, eles vão entrar lá dentro do córrego para poder fazer essa limpeza. Nós vamos acompanhar a fiscalização dessa execução e formalizo mais uma vez os compromissos na primeira quinzena de janeiro, pegarmos essas informações do cronograma dessas obras de manutenção e repassarmos para vocês, ok? Gente, obrigado pela presença, também gostaria de registrar aí, certamente não nos encontraremos mais, um bom Natal para todos vocês, que a chuva venha, mas não com tanta força, para que vocês tenham reuniões familiares tranquilas e que um 2016 seja ainda melhor para todos nós, que os desafios que nós temos, nós possamos vencer, mas na palavra aqui do colega, que a gente tem esperança e acredite. Não acredite sentado esperando acontecer, mas acredite fazendo acontecer. O caminho se faz caminhando e a gente aqui está fazendo esse caminho junto, tá bom? Obrigado, uma boa noite, um bom ano para vocês e um bom Natal. Tchau, tchau. Obrigado, secretária, obrigado, vereador.